O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu essas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida comunidade, o texto que nós acabamos de ouvir é muito significativo. Jesus se apresenta como o bom pastor e nos chama de ovelhas. Eu vou ser mais preciso nas palavras de Jesus: as minhas ovelhas. Nós pertencemos a Ele, somos dele, mesmo que a gente não tenha consciência disso. Por 2 vezes Jesus repete: ninguém vai arrancar as suas ovelhas de sua mão. Depois ele vai dizer: ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. A mão é símbolo de segurança, de proteção. Eu estava pensando, os pais da Catarina, 20 dias na UTI neonatal com ela. Eu tive a graça de ir lá e percebi que tanto o pai quanto a mãe abandonaram tudo. Trabalho, abandonaram os pais, o restante da família. Nada era mais importante para os pais do que estar lá na UTI junto com a filha, que passou por 2 cirurgias. E esta menina, mesmo lá na UTI, ela ouvia a voz da mãe, ouvia a voz do pai. E eu não tenho dúvida que esta experiência ajudou, a marcou. Quem sabe colaborou para que ela também se recuperasse mais rapidamente. Porque o pai e a mãe são como pastores, verdadeiros pastores na vida de um filho e de uma filha. O bom pastor, a boa pastora, cuida da vida, dedica tempo, ouve a voz, não é isso? O segundo exemplo que tivemos na missa hoje, a menininha que estava lá no coral, é uma ovelhinha, que ainda não sabe dos perigos. Imagine, estava aqui próxima do degrau, quando vê, puf, caiu. Quem foi lá juntar? De imediato. Quem estava olhando para ela? Vocês também? Mas era a mãe. Quem sabe todos nós estávamos olhando para todas as crianças. Todas. Mas a mãe olha de maneira privilegiada para a sua ovelhinha. Agora a ovelhinha caiu? Caiu. Porque a mãe não é como Deus, né? E até Deus às vezes permite a queda. Caiu, mas quem foi lá juntar? Quem foi lá socorrer? Quem foi lá estender a mão? Quem foi lá pegar no colo? Quem colocou aqui no ombro? Quem sabe passou a mão na cabecinha? E se estivesse chorando, ainda bem que não chorou, né? E nem gritou, o que a mãe ia fazer? Ia dar uma apertadinha, dar uns beijinhos. Isso é ser pastor? Isso é ser pastora? Quem é bom pastor, boa pastora, sempre tem um olhar atento para as suas ovelhas. Não desvia o olhar, se faz próximo, socorre, acode em todas as horas.
Então, esses dois exemplos, amados irmãos, amadas irmãs, nos ajudam a entender como Jesus é como bom pastor. Ele vai dizer de maneira muito clara para nós hoje, repita com o Padre: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Quem já teve a experiência de cuidar de ovelhas, né? Eu já disse esse exemplo aqui várias vezes na missa, mas eu não me canso de dizer, as ovelhas, elas escutam só o pastor. Se vai um estranho, elas não dão atenção. Quem sabe nesse mundo conturbado de tantas vozes, de tantas propostas, nós podemos ser enganados. Em vez de ouvir Jesus, o bom pastor, a gente pode ouvir o lobo, disfarçado de pastor. Então Jesus diz de maneira muito clara: as ovelhas reconhecem o pastor pela voz. A única coisa que não muda em nós com a idade, com o envelhecimento, é o timbre da voz. Por isso que a ovelha reconhece o pastor pela voz, como também o pastor reconhece a ovelha pela voz. E escutar aqui é fundamental, é dar crédito, é dar atenção, é levar em conta as palavras do pastor. E o pastor, ele ensina o caminho. Pastor ensina como nós devemos viver, que nós devemos praticar. O pastor nos ensina o caminho para chegar às verdadeiras pastagens. Por isso que Jesus é o pastor confiável, porque ele dá a vida por suas ovelhas como deu. Outra afirmação bonita de Jesus, repita com o Padre: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço. Olha o que Jesus está dizendo. Como deve ser o relacionamento dele conosco? De intimidade, de proximidade, de amor, de afeto. A gente não pode ter um outro tipo de relacionamento com Jesus. Quem sabe para muitos de nós, Jesus ainda é um estranho, é o desconhecido. Nós não o conhecemos verdadeiramente, porque não damos atenção a esse pastor. Não fazemos questão de viver próximo dele. Se contentamos, quem sabe, com uma vida superficial no campo espiritual. Damos um mínimo. Claro, a nossa intimidade com Jesus, bom pastor, ela é comprometida. Eu trago exemplos bonitos aqui, de pessoas que estão numa nova união, foram casados uma vez na igreja, não deu certo o casamento, agora estão numa nova união. E fizeram o pedido de nulidade do seu casamento. E a igreja está investigando. E provavelmente sai a nulidade. E a maioria desses irmãos choram, porque não pode receber Jesus, o bom pastor da Eucaristia. Choram. E o maior desejo, quando sai a nulidade, é poder casar para poder comungar. Porque descobriram a importância da comida que o bom pastor dá, que é ele mesmo. Quanto de nós, às vezes, a Eucaristia é algo estranho, distante, que a gente pega com frieza, como se a gente não conhecesse quem está ali. Então, ser boa ovelha significa também permitir proximidade, intimidade com Jesus, o bom pastor. Ajuda muito a vida de oração, ajuda muito a fidelidade à missa, ajuda muito a leitura do Evangelho, ajuda muito a prática da palavra, as obras de caridade, uma boa confissão. Tem alguns até que têm o costume de fazer direção espiritual. Tem até o caderninho com o seu diário, né? Dia por dia, colocando o que Deus inspira, o que Deus toca diante da sua palavra. Isso ajuda a conhecer o bom pastor e permite também que o bom pastor nos conheça na nossa profundidade. Terceira e última atitude bonita, repita com o Padre: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Olha o que significa ser ovelha.
é seguir o caminho de Jesus. E é preciso ser perseverante nesse caminho. Quanta gente que começa e desiste. Quanta gente que começa a se envolver na vida da comunidade, como o padre mencionou anteriormente, e logo desanima. Quanta gente que estabelece um bom propósito de mudança de vida, e não demora muito, foi por terra. Volta como era antes, né? Seu estilo de vida. Ouvir a voz do bom pastor, conhecê-lo profundamente, nos permite permanecer no caminho dele, seguindo ele. Se a gente não ouve a voz dele, se a gente não procura conhecê-lo, claro que a gente desanima, desiste com facilidade. As três atitudes, elas são importantes, estão interrelacionadas, uma exige a outra. Ouvir Jesus, conhecer mais Jesus, para segui-lo com mais coerência e perseverança. Eu termino, queridos irmãos e irmãs, retomando o salmo de hoje, o salmo 99. Repita com o padre: sim. Mais forte. Só as mães. Sim. Só os pais. Sim. Só as crianças. Sim. Agora eu gostei. Olha, perceberam que no salmo aparece a palavra sim. Olha como a palavra é clara. Repita com o padre: sim. É bom o Senhor e nosso Deus. Quem é bom? Deus é o quê? Bom. Atenção, a palavra não para por aí. Olha como o salmista é repetitivo, como o padre Divo às vezes é repetitivo, porque a repetição deixa mais claro o que Deus está nos pedindo. Repita com o padre: é bom. O Senhor é bom. O nosso Deus, sua bondade perdura para sempre. Seu amor, sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. O Senhor é bom, Deus é bom, sua bondade é para sempre, seu amor é fiel eternamente, para sempre, eternamente. É a bondade do Senhor, é o seu amor. Por isso, nós estamos nas mãos do Senhor. Agora eu vou lembrar das primeiras palavras do novo Papa Leão XIV. O mal não vai prevalecer. Por quê? Meu Deus, esqueceram as palavras do novo Papa? O mal não vai prevalecer. Por quê? Estamos nas mãos de Deus. Por isso que a gente não deve temer. Por isso que a gente tem que ter coragem. Por isso que numa queda a gente tem que se levantar. Como aquela criança foi ajudada pela mãe, assim Deus faz conosco. Porque a sua bondade é para sempre. Porque o seu amor é fiel. Não nos abandona, não. E o novo Papa, já no início do seu pontificado, nos recordou isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.